Vai, ninguém vai sentir falta. A família fica melhor sem você. Minha irmã disse isso rindo. Não um riso nervoso, não aquele tipo de riso desconfortável de quem fala algo que não deveria. Foi um riso aberto, genuíno, como se eu tivesse contado uma piada boa. Como se a minha partida fosse de fato um motivo de comemoração. Ela estava sentada na cadeira da sala, com uma taça de suco na mão, e ria enquanto me olhava nos olhos. Minha mãe estava na cozinha e não disse nada. Meu pai estava no corredor e não disse nada. E eu fiquei parada no meio daquela sala que eu conhecia de cor, com a notícia da minha mudança ainda no ar, sentindo o chão rachar debaixo dos meus pés de um jeito que nenhum terremoto poderia reproduzir. Eu não respondi. Não gritei. Não chorei. Não defendi minha honra, nem joguei na cara dela tudo o que eu tinha feito por aquela família durante 32 anos da minha vida. Eu só olhei para ela por alguns segundos. Guardei aquele riso na memória com um cuidado absurdo. Virei as costas e fui embora da sala. Naquela noite, arrumei minhas malas em silêncio. 2 meses depois, o telefone tocou. Era ela. E quando eu ouvi a voz dela do outro lado da linha, trêmula, pedindo ajuda, eu respirei fundo e disse uma única frase. Uma frase só. E ela destruiu minha irmã de um jeito que nenhum grito, nenhuma briga, nenhuma discussão jamais teria conseguido. Mas para você entender o peso daquela frase, você precisa entender o peso de tudo que veio antes. Meu nome é Camila. Tenho 32 anos. Nasci em Belo Horizonte. E essa é a história de como eu aprendi que às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer pela sua própria vida é simplesmente ir embora sem olhar para trás. Se você já se sentiu um estranho dentro da própria família, se já teve a sensação de que o seu lugar naquele núcleo nunca foi realmente seu, se já ouviu de alguém que deveria te amar algo que te fez questionar se você merecia ser amado, então você vai entender cada palavra que eu estou prestes a dizer. Deixa seu like agora para eu saber que não estou sozinha nessa. Se inscreve no canal porque essa história vai até o fim. E o fim vale cada segundo. Me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo hoje. Eu quero saber onde você está. Eu cresci sendo a filha do meio em uma família de 3. Tinha o meu irmão mais velho, o Rodrigo, e a minha irmã mais nova, a Vanessa. Rodrigo saiu de casa cedo, foi estudar em outra cidade, construiu a vida dele longe e sempre foi tratado como o filho que voou alto. Vanessa, a mais nova, era a caçula, a pequenininha, a que precisava de proteção. E eu era a do meio. A que não tinha título. A que simplesmente existia no espaço entre os dois. Quando eu tinha uns 8 anos, lembro de um aniversário meu onde minha mãe esqueceu de pedir o bolo. Ela lembrou na véspera, foi correndo comprar um bolo de padaria às pressas, daqueles sem personalização, sem nome, sem nada. No aniversário da Vanessa, 2 meses depois, tinha festa temática, decoração de princesa, bolo encomendado com antecedência, vestido comprado especialmente para o dia. Eu sei que parece coisa pequena. Eu sei que uma criança de 8 anos não deveria guardar isso. Mas eu guardei porque não foi só o bolo, foi o que o bolo representava. Que o meu dia não merecia o mesmo planejamento, o mesmo cuidado, a mesma antecipação. Na escola, quando eu tirava nota boa, minha mãe dizia que bom e seguia em frente. Quando a Vanessa tirava nota boa, saía foto nas redes sociais, ligação para vovó, elogio na hora do jantar. Meu pai chegava do trabalho cansado e quando eu corria para mostrar minha redação nota 10, ele dizia: "Depois, Camila, agora não." A mesma redação que eu mostrei para minha professora e ela mandou para a escola inteira ler. Em casa, não merecia 1 minuto de atenção. Eu fui aprendendo, sem que ninguém me ensinasse explicitamente, que eu precisava me esforçar mais. Que eu precisava ser mais. Que sendo mais, talvez eu conquistasse aquele olhar de orgulho que eu via nos olhos dos meus pais quando olhavam para Vanessa. Então eu me esforcei. Deus, como eu me esforcei. Quando tinha 15 anos, passei no processo seletivo de uma escola técnica pública concorridíssima aqui em BH. A escola era longe de casa. Eu acordava às 5h30 da manhã. Pegava 2 ônibus, chegava em casa às 6h30 da tarde e ainda fazia tarefa até meia-noite. Meu pai foi me buscar na formatura da escola técnica com o carro velho, sem gravata, mal-humorado porque tinha perdido um jogo de futebol. Minha mãe foi, mas ficou no celular durante a maior parte da cerimônia. Nenhum foto. Nenhum jantar especial. Ninguém me perguntou como eu me sentia. 1 ano depois,
A Vanessa passou no vestibular para pedagogia numa faculdade particular. Minha mãe chorou de emoção. Teve almoço de domingo especial, bolo, parabéns cantado, post nas redes sociais com foto delas duas abraçadas. Minha filha universitária, dizia a legenda. Como se eu não existisse. Como se os meus 3 anos de escola técnica concorrida tivessem sido apenas um detalhe esquecível no calendário da família. Eu lembro de ter ido até o meu quarto naquele dia, sentar na beira da cama e me perguntar pela primeira vez com uma clareza assustadora: o que eu precisaria fazer para ser vista? Mas eu não desisti. Não foi dessa vez. Ainda não. Quando entrei no mercado de trabalho, fui a única dos 3 filhos que se virou completamente sozinha desde o primeiro dia. Rodrigo tinha recebido um investimento do meu pai para abrir um pequeno negócio. Vanessa tinha as mensalidades da faculdade pagas pelos dois, mais mesada, mais plano de saúde, mais tudo. Eu comecei numa empresa de contabilidade ganhando hours, 200 por mês, dividia quarto com uma colega de trabalho para pagar menos aluguel, comia marmita de domingo a domingo e mandava $300 para casa todo mês porque minha mãe estava apertada. Sempre estava apertada para mim. Nunca estava apertada o suficiente para cortar o plano de saúde da Vanessa ou a mesada dela. Durante 6 anos, mandei dinheiro para casa. Às vezes era 300, às vezes era 500. Uma vez foi $800 quando meu pai ficou doente e precisou de exame particular. Eu paguei sem reclamar, sem pedir recibo, sem guardar prova. Porque era minha família. Porque eu achava que era isso que se fazia. Porque eu ainda acreditava que esse amor que eu comprava com silêncio e dinheiro um dia ia se transformar em algo real. A Vanessa, durante esses mesmos 6 anos, não mandou um centavo. Terminou a faculdade, ficou desempregada por 2 anos e continuou recebendo mesada dos meus pais. Quando eu comentei uma vez discretamente que talvez ela pudesse ajudar um pouco nas despesas de casa, minha mãe me olhou como se eu tivesse dito um palavrão. Ela ainda tá se encontrando, Camila. Você sempre foi mais forte. Mais forte. Como se ser explorada fosse um sinal de força. Quando eu tinha 28 anos, consegui uma promoção que mudou minha situação financeira de forma significativa. Passei a ganhar 5 reais. 400 howlers por mês, me mudei para um apartamento próprio, quitado em 4 anos de parcelas apertadas, e pela primeira vez na vida senti que estava construindo algo meu. Algo que ninguém podia tirar de mim. Foi nessa época que minha mãe começou a ligar com mais frequência. Não para perguntar como eu estava, para pedir. O telhado da casa precisava de reforma. 4 reais. 200 reais. Eu paguei. O carro do meu pai quebrou e a oficina cobrou reais. 800 reais. Eu paguei. A Vanessa queria fazer um curso de especialização que custava 600 reais. Minha mãe ligou para mim. Eu paguei. Eu pagava e ficava em silêncio. Porque toda vez que eu esboçava qualquer hesitação, qualquer mãe, esse mês tá difícil, vinha a frase que minha mãe usava como faca. Sua irmã nunca nos decepcionou assim. Como se pagar menos que o esperado fosse uma decepção. Como se o meu dinheiro fosse uma obrigação, não uma escolha. Um dia, fui até a casa dos meus pais num domingo e encontrei a Vanessa com uma bolsa nova que eu sabia que custava mais de 800 reais. Perguntei para minha mãe, com cuidado, de onde tinha vindo a bolsa. Ela desviou o olhar e disse que tinha sido um presente. Depois eu descobri, por acidente, que minha mãe tinha sacado 900 reais da conta conjunta que ela e meu pai tinham. No mesmo dia em que me pediu emprestado 700 reais, porque o mês tinha ficado curto. 7 centenas de reais que eu mandei, convicta de que eram para pagar conta de luz, foram para a bolsa da Vanessa. Quando confrontei minha mãe, ela disse: "Você exagera, Camila. Você sempre foi dramática. Dramática. 32 anos de silêncio, de contribuição, de presença invisível, reduzidos a drama. Foi nessa noite que alguma coisa dentro de mim começou a rachar. Não quebrou de vez ainda, mas riscou. Como uma janela que recebe uma pedra pequena e não estilhaça imediatamente, mas guarda a trinca para sempre. Meses depois surgiu a oportunidade. Uma empresa de São Paulo me procurou através do LinkedIn. Salário de 900 reais, trabalho híbrido, plano de crescimento real. Era tudo o que eu tinha esperado construir em BH, oferecido de bandeja em outra cidade. Levei 2 semanas pensando. Pesquisei bairros em São Paulo, conversei com colegas que tinham feito a mudança, calculei custo de vida, fiz planilhas, dormi pouco.
Quando a decisão estava tomada, fui até a casa dos meus pais numa quinta-feira à noite para contar a novidade. Meu pai ficou quieto. Minha mãe fez uma cara de preocupação que eu não soube ler na hora. E a Vanessa, que estava sentada na cadeira da sala com uma taça de suco na mão, riu. Vai, ninguém vai sentir falta. A família fica melhor sem você. E riu, e riu, e eu fiquei parada olhando para ela, para aquele riso, para aqueles dentes, para aquela cadeira onde ela estava sentada com tanta propriedade na sala, que minha mãe sempre chamou de a nossa sala, mas que nunca, nem uma vez, tinha sido minha também. Minha mãe ficou em silêncio na cozinha. Meu pai virou pro corredor. Ninguém disse nada. Eu virei as costas e fui embora. Naquela noite, cheguei no meu apartamento e fiquei parada na entrada por uns 3 minutos, sem acender a luz, sem largar a bolsa, sem fazer nada. Só ficando parada no escuro. Deixei o silêncio da sala me envolver completamente. E dentro daquele silêncio eu ouvi, com uma clareza que me assustou, a voz da Vanessa repetindo a frase. Ninguém vai sentir falta. A família fica melhor sem você. E eu percebi que ela tinha dito isso com tanta facilidade, com tanto conforto, com tanto alívio. Como se aquilo que ela tinha dito fosse uma verdade que todo mundo na família pensava, mas que só ela tinha tido a coragem de verbalizar. Acendi a luz. Fui até a cozinha, coloquei água para ferver, fiz um chá. Me sentei na mesa da cozinha com o chá na mão e um caderno na frente. Eu sempre fui de escrever quando precisava pensar. E fiquei olhando para a página em branco por um tempo. Depois comecei a escrever. Primeiro escrevi tudo o que eu tinha dado para aquela família. Não em tom de cobrança, mas em tom de inventário. Queria ver o tamanho do que eu tinha construído na ilusão de que estava sendo correspondida. Quando terminei de escrever, a lista ocupava 4 páginas. 4 páginas de dinheiro, tempo, presença, silêncio, paciência, abdicação. Então virei a página e escrevi o que eu ia fazer. Não era uma lista de vingança. Era uma lista de proteção. De mim. Da minha vida nova. Das condições em que eu me permitiria existir dali para frente. O primeiro item era resolver minha situação financeira com a família antes de ir embora. Porque o que eu não tinha contado ainda, o que eu estava guardando para contar no momento certo, era que minha mãe e meu pai tinham meu nome como fiador em um financiamento que eles tinham feito 2 anos antes, sem me contar direito o que estava sendo financiado. Eu tinha assinado com confiança, achando que era um financiamento de eletrodomésticos. Depois descobri que era um empréstimo pessoal de 22 Miserriders que eles tinham feito para reformar a casa, parte da qual tinha sido usada para comprar coisas para Vanessa. Meu nome estava naquele papel. Se eles atrasassem, era meu CPF que sujo. Na semana seguinte à noite do chá, marquei uma consulta com uma advogada. Não uma advogada de família, uma advogada especializada em direito contratual, que uma amiga minha tinha indicado anos antes e que eu nunca tinha precisado usar. Expliquei a situação. Mostrei o contrato que eu tinha assinado. Mostrei os comprovantes de transferência que eu guardava por hábito. E que agora, percebo, guardei por instinto de sobrevivência. A advogada, uma mulher de uns 40 anos chamada Doutora Patrícia, me olhou por cima dos óculos e disse com uma calma cirúrgica: Você tem mais poder do que imagina, Camila. Vamos usar. Trabalhamos durante 3 semanas. A doutora Patrícia elaborou um documento formalizando minha saída como fiadora do contrato, com condições específicas que meus pais precisariam cumprir para que eu assinasse. O principal, quitar as parcelas em atraso, que já eram 3, e me tirar do contrato oficialmente. Enquanto isso não acontecesse, eu não assinava nada, e eles não tinham acesso a um refinanciamento que eles queriam fazer. Também fechei a conta conjunta que eu tinha com minha mãe. Sim, eu tinha cedido à pressão anos atrás e aberto uma conta conjunta para facilitar. E transferi tudo o que era meu de volta para minha conta individual. Documentei cada transferência dos últimos 2 anos com data, valor e descrição. Era 67.400 reais ao longo de 6 anos de ajuda que eu nunca pedi para ser devolvida, mas que agora eu queria que existisse em papel, não só na minha memória. Enquanto tudo isso acontecia, eu confirmei a proposta de São Paulo, assinei o contrato, visitei um apartamento por videochamada, fechei o aluguel. Comecei a empacotar meu apartamento em caixas, devagar, com calma, escolhendo o que eu ia levar e o que eu ia deixar para trás. Foi um processo quase meditativo. Cada objeto que eu colocava na caixa era uma decisão consciente sobre o que merecia lugar na minha vida nova. Minha amiga de infância, a Renata,
que mora em São Paulo há 5 anos, foi fundamental nesse período. A gente falava toda noite. Ela não sabia de todos os detalhes da minha família, mas sabia o suficiente para entender o que aquela mudança significava. Você vai chegar aqui e vai chorar na primeira semana, e vai ser o melhor choro da sua vida, ela me disse numa noite. E ela tinha razão. 2 semanas antes de partir, consegui um momento importante. Meus pais assinaram os documentos necessários para me tirar do contrato de fiança. Eles não fizeram isso com boa vontade. Fizeram porque a doutora Patrícia deixou claro, numa linguagem jurídica impecável, que a alternativa era eu notificar o credor sobre irregularidades no processo de assinatura, o que poderia complicar o refinanciamento que eles queriam. Meu pai ficou vermelho de raiva. Minha mãe ficou em silêncio. A Vanessa não estava presente nessa reunião, mas minha mãe contou tudo para ela depois. Eu soube porque uma prima em comum me avisou. Na semana antes de ir, fui até a casa dos meus pais uma última vez. Não para me despedir com emoção, para assinar o último documento, devolver uma chave que tinha ficado com eles e recolher 2 caixas com coisas minhas que eu tinha deixado guardadas lá anos atrás. Minha mãe me fez um café. Ficamos na cozinha em silêncio por alguns minutos. Ela disse: "Espero que você seja feliz lá." Eu disse: "Eu também." E foi isso. Não teve abraço. Não teve lágrima. Não teve a cena de reconciliação que parte de mim, uma parte pequena e ainda esperançosa, tinha imaginado. A Vanessa não apareceu. No sábado seguinte, às 6 da manhã, um caminhão pequeno saiu do meu apartamento em Belo Horizonte em direção a São Paulo. Eu fui no meu carro, sozinha, com uma playlist que a Renata tinha montado para mim chamada Começo. A primeira música que tocou foi uma que eu não conhecia. Perguntei para Renata depois qual era. Ela disse: "Escolhi porque a letra fala sobre partir sem pedir licença." Eu ouvi sem entender as palavras, mas entendi o que a melodia estava dizendo. São Paulo me recebeu com garoa fina numa manhã de abril. O apartamento era menor que o meu em BH, mas tinha uma janela enorme na sala que dava para uma praça arborizada. Na primeira manhã, acordei cedo. Fiz café, sentei na janela e olhei para a praça. Tinha uma mulher correndo com um cachorro. Tinha um senhor lendo jornal num banco. Tinha pombas. Tinha sol fraco atravessando as nuvens. Chorei. A Renata tinha razão. Foi o melhor choro. O trabalho novo era exigente, mas eu estava pronta. Minha chefe direta, a Fernanda, era o tipo de pessoa que dá feedback real e reconhece resultado concreto. Na primeira semana, ela me chamou para uma reunião só para dizer que estava impressionada com a rapidez da minha adaptação. Eu não sabia o que fazer com aquele elogio. Fiquei tão sem costume de ser vista que precisei de um segundo para entender que era real. Em 2 meses em São Paulo, já tinha rotina. Academia de manhã, trabalho, almoço com colegas novos, 2 finais de semana com a Renata explorando a cidade. Fiz amizade com uma vizinha chamada Tatiana que trabalhava em gastronomia e me ensinava a cozinhar pratos novos nas noites de sexta. Fui a shows, fui a museus, fui a bares onde ninguém me conhecia e eu podia ser exatamente quem eu era sem o peso de uma história antiga me puxando para baixo. A minha terapeuta, que eu comecei a ver ainda em BH e continuei por videochamada, disse uma coisa que ficou comigo. Você passou anos achando que precisava merecer ser amada. Agora você está aprendendo que você já é suficiente. Parece clichê, mas quando você passa 32 anos ouvindo o oposto nas entrelinhas de cada interação familiar, ouvir isso e começar a acreditar nisso é uma revolução silenciosa e absoluta. Foi exatamente numa noite de sexta-feira, 6 semanas depois que eu tinha chegado em São Paulo, que o telefone tocou. Era um número de BH que eu reconheci imediatamente. Vanessa. Fiquei olhando para o nome piscando na tela por uns 4 toques. Atendi. A voz que veio do outro lado não era a voz daquela mulher que tinha rido na minha cara. Era uma voz que eu não reconheci de imediato. Partida, trêmula, com aquela qualidade úmida de quem estava chorando há tempo. Camila, ela disse. Só meu nome, como se o resto não coubesse na voz. Eu esperei. Ela começou a falar. O namorado dela tinha terminado o relacionamento. O apartamento onde ela morava, na verdade, o apartamento dos meus pais onde ela morava de favor, estava sendo colocado à venda porque meu pai tinha decidido usar o dinheiro para outra coisa, e ela precisava sair em 30 dias. O emprego que ela tinha conseguido há pouco tinha dado errado porque ela tinha tido uma briga com a supervisora. E os meus pais,
que eu sabia que estavam passando por uma fase financeira difícil por causa das escolhas que eles mesmos tinham feito, não tinham condições de absorver todas as despesas dela como faziam antes. Ela precisava de ajuda. Ela estava me ligando porque não tinha para onde ir. Eu ouvi tudo em silêncio. Ouvi a voz dela quebrar em cada detalhe. Ouvi quando ela disse: "Eu sei que a gente brigou." Como se o que tinha acontecido fosse uma briga entre iguais e não 32 anos de apagamento sistematizado. Ouvi quando ela disse: "Mas você é minha irmã." Como se esse fato biológico, por si só, criasse uma obrigação que eu deveria honrar independentemente de tudo. Quando ela terminou de falar, fez silêncio. Eu respirei fundo. Fundo mesmo. Deixei o silêncio existir por um momento. E então, eu disse a frase. Disse com calma. Sem raiva. Sem ironia. Sem triunfo. Com a serenidade de quem finalmente não precisa mais provar nada. Eu disse: "Você disse que a família ficaria melhor sem mim. Parece que você tem razão. Porque agora você vai descobrir o que é essa família sem mim. Eu desejo que você encontre seu caminho, Vanessa." Mas ele não passa mais por mim. E desliguei. Ela ligou de novo. 3 vezes seguidas. Eu não atendi. Mandou mensagem de texto. "Camila, pelo amor de Deus." Eu não respondi. Depois veio uma mensagem de voz da minha mãe dizendo que eu estava sendo cruel e egoísta. Não respondi. Meu pai mandou "A gente precisa conversar." Não respondi. Fiquei sentada na minha janela olhando para a praça lá embaixo por um longo tempo. A praça estava escura, só a iluminação do poste e o movimento lento de quem passava. E eu fiquei pensando que aquela frase que eu tinha dito, tão curta, tão direta, tinha levado 32 anos para ser construída. Cada humilhação, cada silêncio, cada transferência bancária feita sem gratidão, cada formatura ignorada, cada riso cruel, cada "você é dramática", cada vez que eu fui o menor quando podia ter sido vista, tudo isso tinha se comprimido naquelas palavras. Não foi vingança. Vingança tem sabor amargo e urgência agressiva. O que eu senti foi diferente. Foi encerramento. Como fechar uma torneira que estava aberta há tempo demais e finalmente ouvir o silêncio depois do gotejamento parar. Nos meses seguintes, soube por minha prima que a Vanessa tinha conseguido se organizar. Tinha alugado um quarto em uma república e estava trabalhando num emprego novo. Que meus pais estavam bem, dentro do que era possível. Que a vida seguia. Não fiquei feliz com a dificuldade dela. Isso importa dizer, eu não queria que ela sofresse. O que eu não queria mais era que o custo do não sofrimento dela viesse de mim. 6 meses depois da ligação, recebi uma mensagem longa da Vanessa. Não vou transcrever aqui, mas ela pedia desculpas. Não do jeito que resolve tudo. Não tinha como ser esse tipo de pedido de desculpa. Mas do jeito que é real. Reconhecendo coisas específicas, sem tentar minimizar, sem pedir nada em troca. Eu li a mensagem inteira. Fiquei com ela por dias. E então respondi com 3 linhas dizendo que eu tinha lido, que eu aceitava o que ela dizia, e que eu precisava de tempo e de distância para entender o que, se alguma coisa, podia existir entre a gente dali para frente. Não fechei a porta com chave. Mas também não abri de par em par. Deixei entreaberta, com cuidado, sabendo que eu estava no controle do quanto aquilo entrava na minha vida nova. Hoje faz 14 meses que eu estou em São Paulo. Acordei esse domingo com o sol entrando pela janela, fiz café, comi pão com manteiga que comprei na padaria da esquina que eu já conheço de nome da atendente. Depois fui caminhar na praça lá embaixo com um fone de ouvido e uma playlist nova. Não pensei em nada urgente. Não carreguei nenhum peso antigo nos ombros. Isso pode parecer simples, mas para mim é extraordinário. Eu aprendi que família não é só sangue. É escolha. É reciprocidade. É o tipo de amor que não cobra silêncio como moeda de troca. Que não te apaga para que outra pessoa brilhe. A família que eu construí em São Paulo é feita de amigas como a Renata e a Tatiana, de colegas de trabalho que me veem, de uma terapeuta que me ajuda a me entender, de mim mesma me tratando com o cuidado que eu aprendi que eu mereço. Aprendi que ir embora não é fraqueza. Às vezes, ir embora é o ato mais corajoso e mais inteligente que você pode realizar. Porque ficar num lugar que não te vê é uma forma lenta de desaparecer. Aprendi que o silêncio pode ser mais poderoso que qualquer resposta. Que não reagir ao riso da minha irmã naquele dia foi uma escolha, não uma omissão. Eu estava guardando minha energia para algo mais importante do que uma briga de sala. Estava guardando para a minha vida. E aprendi que quando você para de ser o amortecedor emocional e financeiro de uma família que nunca te devolveu o que você deu,
O sistema entra em colapso e cada pessoa nele tem que aprender a se sustentar. Não é crueldade, é verdade. Se você está lendo isso agora e reconhece a sua história na minha, quero te dizer com toda a clareza que eu tenho. Você não é exagero. Você não é drama. O que você sente é real, o que viveu é real, e o seu direito de ir embora, de se proteger, de colocar limites, de escolher quem entra na sua vida, é absolutamente legítimo. Você não precisa merecer o amor da sua família. Você já merece amor. E se a sua família não te dá, você tem o direito de encontrá-lo em outro lugar. Se essa história tocou alguma coisa em você, deixa seu like. Não é só um clique. É você me dizendo que não estou sozinha nisso. Se inscreve no canal porque eu tenho mais histórias como essa para contar. Histórias de mulheres que foram invisíveis e escolheram aparecer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que tudo bem ir embora. E me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo hoje. E se você já viveu algo parecido, se você já ouviu uma frase de alguém da sua família que não deveria ter sido dita, me conta. Eu quero ler. Eu estou aqui.